Estamos aqui numa distância, vou tirar máscara, ano de pandemia. Se não tivesse a classe operária que tem em Pedreira, graças a Deus, nós não tínhamos o que tem hoje. Quem mora aqui está no céu. Pedreira é muito familiar e é uma cidade muito receptiva. As pessoas aqui são sensacionais. Eu não sei te explicar por que a gente é diferente, mas o povo de Pedreira é diferente. Eu sempre conheci o povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo empreendedor. Eu amo Pedreira. É aquilo que eu amo, eu gosto muito daqui. O povo de Pedreira é um povo bom. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que diz assim: a criatividade permite pausas. E acho tão importante a gente poder ter essas pausas dramáticas, como a gente diz no mundo da arte, para poder comemorar, pensar e repensar a cultura da nossa cidade. Pedreira é uma terra abençoada, né? E a população é mais ainda. Isso aqui é uma maravilha mesmo. É uma cidade que eu amo mesmo. O povo de Pedreira, sem dúvidas, é muito participativo, é muito alegre. E o meu fim vai ser aqui mesmo, eu não vou sair daqui não, eu gosto muito de Pedreira. O Lar dos Velhos foi fundado em 20 de agosto de 77. O Rotary é um clube, né, uma associação sem fins lucrativos, cujos maiores objetivos são o companheirismo e a filantropia, o voluntariado, na verdade. O senhor Moacir Marchiori, que já foi presidente há mais de 8 anos, ele pediu ajuda do Rotary para conseguir fraldas. Aqui no Rotary nasceu o escoteiro. Quando surgiu em 98, ele veio de uma iniciativa do Rotary que tinha como foco a juventude. Então juntou-se, né, vários jovens, né, e a gente conseguiu manter esse grupo aí por 21, 22 anos. Nasceu o Clube do Fusca. O Clube do Fusca de Pedreira foi fundado em 7 de setembro de 2015. Aí que saiu o encontro de Fuscas com o intuito de arrecadar fralda para ajudar o lar. Os projetos que a gente desenvolveu foram projetos premiados dentro do movimento escoteiro e copiados por várias cidades, né, além de São Paulo. Nós fizemos 11 eventos e somos considerados por muitos da região como a melhor festa da região. Mais antigo, né, que é o Festival de Pipas, 22 edições, né, antes da pandemia, depois parou. Mas tem a Caminhada, né, que foi 9 edições. Tivemos a iniciativa do Carrinho de Rolimã, tivemos a iniciativa do Torneio de Betis. Além disso, nos projetos teve a Manhã Verde. Eu me lembro da Festa da Porcelana, que nós chamávamos de FIP, né, e reunia gente do Brasil inteiro. Era muito badalada e conhecida. Eu acho que a
FIP foi uma coisa muito importante, não só na divulgação de Pedreira. Porque eu lembro muito bem, quando inauguravam a FIP, vinha autoridade, o Franco Montoro, o Friori, o governador de estado. E atrás do governador vinha todos os meios de comunicação do Brasil. Televisão vinha aqui. Então Pedreira, naquele dia de inauguração, ficava praticamente notada no estado inteiro, até no Brasil. O presidente da FIP, Antônio Ganzaroli, usa da palavra, convidando o ex-governador Laudo Natel e Francisco Amaral, prefeito campineiro, para que oficializem a inauguração da feira. Até hoje o pessoal fala, Toninho, que saudade da FIP, dos artistas que vinham. Aí no Corinthians tinha aquele pessoal que tocava. A praia estava deserta, o sol surgia no céu e eu contente cantava pra você, Maria Isabel. Eu desde menino cantava no Corinthians, né? Pois é, pelado, quero que vá tudo pro inferno. Na época dos anos 60, tinha o Corinthians, né, que a gente fazia som lá. O Mirão cantava o Negro Gato. Então tinha, na época da Jovem Guarda, tinha o programa de calouros. Então, muita gente de Pedreira lembra que era uma coisa, sabe? O Bamba cantava La Bamba, né? E na realidade, Pedreira inteira descia ali, né? É o que a gente fazia na nossa idade, não tinha outra diversão. Serviço de alto-falante Santana. Eu juntava centenas de jovens, toda a juventude da cidade vinha para cá e nós tocávamos música na praça e inclusive fazia os pedidos musicais na época, né? A juventude vinha, pedia música. Um rapaz que está vestido de calça preta e camisa branca oferece para a menina que está de vestido vermelho, com um laço na cabeça. Essas coisas assim, sabe? Notificação de frequência. No ar, CYK 785 kHz, o som da média. Rádio Cidade de Pedreira. 28 de outubro de 1981. Praça Coronel João Pedro. Uma chuva forte, intensa, tomava conta da cidade. Era o dia de inauguração oficial da RCP. Rádio Cidade de Pedreira. Trabalhei lá mais ou menos uns 5 anos. Presença: Gino Amadeu Bélix, então prefeito de Pedreira e um dos proprietários da rádio. Walter Antônio Carbonato, dono da rádio. Álvaro Edmir Carbonato, dono da rádio. A rádio nossa era pequena, era, se eu não me engano, devia ser 1000 watts só, né? Então pegava Jaguariúna, um pouco em Amparo, Arcadas, na Posse, mas na época nós tínhamos 100% nessa cidade, né? Às 3 horas da tarde, pontualmente, o jornalista Newton Duarte, após a apresentação do Walter Carbonato, acabou trazendo o prefixo CYK 725, Rádio Cidade de Pedreira. Tinha o locutor, tinha o técnico, eu era o técnico. Fui técnico do Fanelli, fui técnico do Glauco. Eu comecei na Rádio Cidade em outubro de 1982, como então guardinha mirim. Eu tive 3 passagens pela Rádio Cidade de Pedreira. A primeira, eu fui convidado por um amigo para cobrir férias de um operador de áudio que estava saindo. No fim, ele não voltou, fiquei 2 meses. Aí ele falou o nome dele e tal, eu falei, vamos ter que mudar, né? Daniele César? Que tal César Fabiano? Aí pegou e a partir daquele dia ele passou a ser o César Fabiano. O Glauco, que era um grande amigo já, né, que trabalhava comigo no clube, falou, olha, preciso de um técnico de gravação. E eu falei que eu não sabia, ele falou, eu te ensino. Sabe o que eu achava legal? Ligar na rádio, né? Hoje em dia não tem isso. Você oferecia música, você podia ligar e era um grande centro de informação e de distribuição de cultura. Nós tínhamos recadinhos, né? Não existia internet, nós tínhamos o telefone ao vivo, a pessoa ligava, conversava com a gente, batia o papo, pedia sua música. O meu primeiro programa na rádio foi A Cidade no Ar. Era um programa musical, jornalístico. Começava às 11h30.
E a voz foi engrossando, grava uma coisinha, grava outra, até que eu ganhei o meu primeiro programa que chamava-se Ligue Se Ligue. Na mesa central, eu acho que estava o Luiz Carlos de Moraes, na época, que estava fazendo. Então, os botões mágicos comandados por Luiz Carlos de Moraes. Eu não sei se era ele, se era o Magrão, eu não me recordo agora, falecido Edson Cremonese. Era um dos dois que estava na mesa naquele momento. Quem trabalhou muito tempo comigo foi a Alexandra Bonaldo, que eu chamava ela de Maçãzinha. Também, durante muito tempo, ela foi a mágica dos botões da Rádio Cidade de Pedreira. E ali você falava na rádio, a cidade inteira estava sabendo. Aí também eu comecei a apresentar programa na rádio um tempo depois. Fui técnico do compadre Juca. Ô Juca! O Juca ele fazia um programa de manhã, era audiência total, ele era um cara muito bacana. Eu fiquei tão feliz quando entrei na rádio, sabe? Era uma coisa que eu cismei e gostei. E fui em frente, rapaz. Fiquei lá 22 anos. Então daqui a pouquinho eu vou chamar qualquer garotinha, vem aqui em cima, vai me sortear. A dupla que sair é a que abre o show, tá bom? Sem grande sacrifício, vou arranjo o serviço. O sol chega e some de vazio, onde ela sai a serraria de um ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu, tudo aqui é solidão. Meu tio Edi acabou fazendo programa lá. Programa Edi Nascimento, o papo alegre e vibrante de sua tarde. Isso foi um período aí de grande aprendizado na Rádio Cidade. Eu fui comprar um aparelho de som lá com o salário da rádio, né? Aí eu falei assim pro gerente, né? Viu, com uma audiência dessa aí que tá acontecendo no meu programa, por que você não faz uma propaganda com a gente lá para divulgar a loja? E ele falou, pode ser também. Eu falei, eu vou ver se eu consigo fazer um link daqui pra gente fazer direto, falar as propagandas daqui, os preços, os produtos. Esse orgulho eu carrego comigo. A audiência que eu tinha era uma média de 80, 90, 100 ligações por dia. Eu andava com o aparelhinho transmissor aqui, ligado na linha telefônica da loja e com o microfone. Fulano, fulana, olha, o preço tá bom hoje, o colchão aí pra você, trocar de colchão. Você vai estar dormindo mal? Não tá dormindo muito bem? Troca de colchão. Olha, tem ferro de passar roupa, tem máquina de lavar, tem geladeira, televisor. Então eu comecei fazendo propagandas assim. Também foi outro bom e foi uma novidade na época. Aí tinha o Porteira Aberta cedo, o Parada Sertaneja à tarde e o Luar do Sertão à noite, das 8 às 10 da noite. Me fizeram uma proposta aqui para ser coordenador de operações da rádio. Era João Paulo e Léo, o programa chamava No Mundo da Lua e nós ficamos conhecidos por causa da rosca, né? Todo programa nós sorteávamos a rosca da minha prima que tinha uma padaria na cidade. Como ela foi inaugurada às 3 horas da tarde, no dia 28 de outubro, ela foi fechada às 3 horas da tarde, no dia 2 de maio de 2000. Foi a terceira passagem minha da rádio, foi até o fechamento da rádio. Foi triste aquilo, porque na verdade, eu acho que a Rádio Cidade, ela foi um dos grandes meios de comunicação. Era algo há muito tempo aguardado, esperado, sonhado, né? E ela não chegou a ter 21 anos, né? RCP, 24 horas com você. O primeiro que nós temos aqui é de 1955, meu pai. Meu pai era um leitor assíduo de jornais na época. O primeiro que ele começou a colecionar foi a Tribuna. Saiu só durante um ano, mas nós temos ele encadernado. Depois ele começou a encadernar o Pedreira, que era feito aí na gráfica do Pocai, gráfica Pedreira. Nós temos também todos eles aí encadernados, do primeiro até o último. E em 83, quando começou o Jornal da Comarca, o professor José Gilberto Gonçalves João Paulo estava lançando o Jornal da Comarca. 15 de abril de 83. Aí ele precisava de alguém para escrever sobre esporte. Ele já tinha convidado o Adilson Dorigato para fazer isso, mas ele gostaria que eu também participasse, porque eu estava mais em evidência, além do programa, também como repórter esportivo da Rádio Cidade. Então nós passamos a dividir uma coluna desde o primeiro jornal. Começou também a encadernar a Comarca. Nós temos aí
eles até hoje, encadernados. Depois ele acabou oficializando o jornal, levou para que fosse registrado em cartório. Se eu não me engano, foi o primeiro registro no cartório de Pedreira, o registro do jornal deve ser 001, e o jornalista responsável passou a ser ele. Em 91, ele faleceu, perdi a Érica, aí a Nathalie casou, veio uma neta. E o ano passado ela se formou em jornalismo, a Yasmin. Então já é a terceira geração. Antes de você pensar em fazer jornalismo, eu peguei gosto por jornalismo na faculdade, porque eu queria fazer cinema. Era o único meio de sobrevivência, eu toquei o jornal, mas no começo foi muito duro, porque a nossa cidade, em 91, ainda era muito machista. A mulher no mercado de comunicação era muito assim, podada. Houve um problema na gráfica que nós imprimimos o jornal. Aí o jornal veio no 2002. Foram 2 jornais. Foi mandado, ele terceirizou esse serviço para uma outra gráfica. Estou há 22 anos na cidade de Pedreira e sou proprietário do jornal A Notícia. Daqui saía colorido, as fotos e tal. Aí as páginas que tinham as fotos coloridas acabaram saindo colorido dessa impressão que ocorreu. O primeiro foi o Jornal do Escoteiro, era uma miniatura, eu produzia juntamente com o chefe Moacir Bueno e circulou aí por toda a cidade. A partir daí, nós passamos a ser cobrados para que o jornal se tornasse colorido. A primeira câmera fotográfica digital vendida na cidade de Pedreira foi a minha. Aí então, em 2013, nós montamos O Pedreirense, que era um jornal aí que foi um tabloide, a circulação foi bem rápida. Eu, o Caio e o Wagner tivemos a ideia, lançamos o jornal, mas infelizmente aí devido a problemas financeiros, o jornal não foi para frente. Falei, não sei se é o que eu quero, mas na hora que o professor começou a falar e foi mostrando as coisas, ele me chamou pro canto e falou assim, olha, eu sei quem vai ser jornalista aqui nessa sala. E se eu pegar no seu pé, é porque eu tenho certeza que você vai ser. Com relação a Yasmin, eu acho que ela vai ser realmente a sucessora do jornal. E as pessoas dificilmente hoje, pegam um jornal para ler. Creio que os jornais vão passar por uma modificação grandiosa, muito grande. Mas vai achar o seu caminho. Hoje, o problema mas a internet tem rapidez maior, agilidade maior. O jornal vai achar o seu jeito, porque para a história eu acho que é muito importante também que nós tenhamos algo escrito. Mas é mais prático você pegar e abrir no WhatsApp, ver, receber por WhatsApp ou ver no site. O empresário falou assim que todo ano ele falava, hoje ela fecha as portas, hoje ele fecha as portas. E quando fez 10 anos, ele falou, agora não fecha mais. Quando ele faleceu, em 1990, minha mãe pediu que eu desse sequência na coleção e que continuasse encadernando os jornais todos os anos. E isso eu tenho feito. A SRTV tem um papel fundamental na história de Pedreira, lá no seu início como TVP, que era a TV Pedreira, eles foram prepulsores na região da TV local. A TV foi um grande desafio, porque começou eu, Sidney Defende, Miceli, Zé Lazzarini e o Kiko. Bom, a função aqui sempre foi um pouco de tudo, Um pouco de câmera, um pouco de instala antena, desinstala e... 9 de abril de 1996, Quinta-feira Santa. Resolvemos colocar a TV no ar. TV Pedreira. (18h22). O TVP Notícias está voltando. Lembrando que as paróquias Santana e Santo Antônio realizam de 8 a 17 de agosto a Semana da Família. Então foi começando, tentando aprender, um pouco apanhando. Ninguém ali entendia nada de televisão. Era uma grande novidade. Nós conhecíamos o rádio profundamente. E a gente brincava, jogava as páginas assim. Para nós aquilo era fantástico. Véspera de Sexta-feira Santa, nós colocamos o jornal, o informativo de 15 minutos
E na sexta-feira a gente estava lá de novo, carimbando o cartão, trazendo como é que foi a movimentação do Morro do Cristo. O povo, você passava na rua, ficava até meio abismado, né? Olha, o rapaz da televisão, que era aquela coisa distante. Nós tínhamos emissoras em Campinas, os mais próximos. Teleprompter? Pois é, não tinha teleprompter. Eu escrevia um ponto com uma folha de papel A4, na forma retangular, aí colocava lá, Morro do Cristo, aí desenvolvia. Era tudo mentalmente ali, de improviso. E de repente você tinha uma emissora de televisão na cidade, mostrando a cidade, mostrando a população. Na TV eu era o Zequinha, pra quem não sabe, o carregador, o puxador de cabo. Desde as primeiras transmissões da TV eu estava sempre lá. O que a gente pegava muito era o dia a dia da população, a opinião da população. Um dia o Kiko fez a edição e eu fiz a edição. Aquele dia para depois não teve mais, eu continuei sendo editor. Eu comecei há 10 anos aqui na SMTV. Durante 7 anos eu estive na TV Pedreira. Foi, na verdade, na necessidade, né? Eu comecei de recepcionista, depois de rádio escuta, de repórter. Aí vai indo, sai um, vai outro, e no fim, alguém tinha que apresentar o jornal. A gente tem que sentir orgulho de ter uma TV na cidade. A gente já começou a digitalização do acervo, ainda é um processo meio complicado, por se tratar de uma tecnologia mais antiga. Como nós gravamos muita coisa em super vídeo, então não é qualquer aparelho que lê. Então a gente está resgatando isso aos poucos, mas em breve vai estar tudo aí para o pessoal poder acompanhar. Eu procurei fazer o melhor possível. Quem vai julgar se teve ou não importância, eu acho que vai ser as pessoas no futuro. Estamos lutando para tentar conseguir mais 25, né? Procurei o Monsenhor Nilo, dizendo da minha intenção de apresentar um programa na Rádio Boa Nova, e ele me entregou as chaves da emissora. Você abriu a programação com porteira aberta às 5 da manhã, 10 de setembro de 2001. Estou aqui já há 5 anos com o programa Integração, que eu comecei com o programa Integração de Entrevistas. Hoje eu tenho Manhã na Boa também, que é um programa diariamente das 8 da manhã às 10. Eu entrava às 7h30 com Papo Vai, Papo Vem, até às 9h30. Depois vinha o Zé Carlos de Oliveira, o Bolinha, com o programa dele. Depois tinham crônicas com o Antônio Oswaldo Singardi. No sábado seguinte, estreou o Geraldo Castellani com um programa aos sábados maravilhoso. Formando e informando. Começou com 1 hora, logo depois da apresentação do Mensagem de Vida do Monsenhor Nilo. Tem pessoas aqui que participam com a gente que não ficam sem o rádio. O rádio faz parte da vida delas. Trabalhei como diretor, presidente durante 5 gestões, né? E hoje estou como diretor de programação. Várias pessoas colaboraram com a Boa Nova FM. Pessoas que gostavam muito de fazer rádio e muitos ficaram aí anos, como temos hoje. Mais uma que a gente estava presente lá marcando, né? O nosso nome no dia da estreia. Em todos os anos, o padre vigário Nilo Corsi organiza a procissão em louvor à padroeira, Santana, mãe de Nossa Senhora. Queria muito que a banda participasse de todos os eventos religiosos. Então foi uma fase muito gloriosa nesse sentido. O padre Nilo nasceu em Pedreira, a vida inteira padre em Pedreira, morreu em Pedreira e teve uma importância muito grande na nossa cidade. Então ele não pode ser esquecido na história da cidade. Monsenhor Nilo trouxe a primeira Paixão de Cristo, se eu não me engano, 76 ou 78. Aí ela parou. Uma coisa que eu me orgulhei muito foi de fazer a Paixão de Cristo. Depois, seu Antônio Estobilha trouxe a Paixão de Cristo para Pedreira. Ele trouxe também um professor de teatro. Com a ajuda da professora Eunice de Oliveira. Mas aí, infelizmente, quando ele foi embora, o moço também foi. Em fevereiro de 95 eu entrei no Centro Cultural, no dia 5 de fevereiro, e aí fui convidado para fazer a Paixão de Cristo. Meus colegas na época, Cláudio Tosco, Nelson, Honório, uma galera assim, né, do teatro, Adriano. E pediram para mim, para que eu continuasse, né? A Anice chamou para fazer a Paixão de Cristo, vim para ajudar, entrei como diabo, fiquei diabo 26 anos. Os ensaios eram lá no Centro Cultural Antigo, onde hoje é o CAPS, e a partir daí os ensaios aconteciam lá, mas as apresentações aconteciam
no antigo cinema, né, o Cine Santana, que na época era do Padre Nilo, que cedia pra gente realizar a Paixão de Cristo. Eu cuidava mais da roupa, do figurino, né? Eu acho que hoje eu estou como a mais velha atuante, se eu não me engano. Trazia tudo para minha casa, lavava tudo pendurado nos cabelos direitinho, cada peça era num lugar, né? Em 2003, a Paixão de Cristo passa a acontecer na frente do campo municipal. Já em 2004, a Paixão de Cristo acontece onde é o centro de eventos e de 2005 em diante ela passa a acontecer no estádio municipal, sempre ampliando, aumentando. De 97 em diante eu começo a dirigir, ajudar a professora Eunice a dirigir e a partir de 2001, eu, o Fred e a Anice, vamos dirigindo as apresentações. Depois, daí para frente, a gente fez diversas, né? Hoje em dia já são mais de 28 Paixões de Cristo que eu já fiz ao longo dos anos aqui em Pedreira e também em outras cidades. O Clodô, né, que junto comigo a gente pensou na criação da Procissão do Fogaréu. E a Procissão do Fogaréu, ela acontece em Goiás, né, todo ano, Goiás Velho, e aqui nunca havia acontecido no estado de São Paulo. A gente teve uma grande aceitação, não só da população que foi para as ruas assistir a Procissão do Fogaréu, mas também dos atores, das pessoas que não são atores e participaram da procissão, né, que são os farricocos, né, que são o pessoal com chapéu pontudo. E aí ela é uma procissão que acontecia à noite, com as luzes da cidade apagadas. Então a Procissão do Fogaréu teve esse tom inovador. Depois de tantos anos realizando a Paixão de Cristo, a gente passou a realizar a Paixão de Cristo seguida da Procissão do Fogaréu, ou o inverso, a Procissão do Fogaréu seguida de uma edição da Paixão de Cristo. Silvio Santos, na verdade, ele vem de umas brincadeiras que o Ferreira fazia. O Ferreira imitou Roberto Carlos, o Ferreira imitou os Beatles. The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, my friend. E aí teve uma festa fantasia em Pedreira, mais dois amigos lá da faculdade, eu, o Rodrigo Castelo e o Luciano, filho do Dr. Licurgo. Vamos fazer o Silvio Santos? Você é meio parecido com ele e tal. Vambora, é festa fantasia, bagunça, vambora. E foi uma loucura. O pessoal arrumamos um monte de dinheiro velho, jogamos dinheiro pra cima, que nem o Silvio faz no programa, né? E quando nós entramos, só se falava nisso lá dentro. E o Ricardo da televisão, se eu não me engano, tava lá. Me procurou, pegou lá pelo paletó, falou, volta, faz tudo de novo. E é interessante porque isso foi em 2001, lá se vão 20 anos, e até hoje tem gente que me encontra na rua e aí, haha, e como é que é? E lembra disso. Eu comecei em cultura quando eu participei do filme Sedução da Sandra Brea, eu era criança. Eu comecei minha carreira artística na Escola Arnaldo Rossi. Eu entro para o Centro Cultural em 1993, fazendo aula com a professora Jacira Guilherme. E lá eu comecei pelo violão. A Oficina da Dança, ela começou há 30 anos atrás. A professora Ruth Pelati estava se afastando e montamos um coral para fazer uma homenagem para ela. O Miss Estudante foi um evento assim, era eu, a Lena Ancona e a Rosalina. Assim, nós participamos de muitos eventos da cidade, desde então que eu comecei a dar aula. No final da apresentação, a dona Ruth falou assim, você leva jeito para a música, você deveria entrar na aula de violão. Foi então que eu iniciei meus estudos com a professora Jacira Guilherme. Eu já participava de todos os eventos que tinha, então, festa italiana, desfile. Eu tive a ideia de escolher a mais bela estudante em Pedreira. E elas concordaram, aderiu à ideia, né? E a gente montou, foi no Santa Sofia, foi do 31 de maio de 1987, um domingo. Trabalho aqui, vivo aqui há 45 anos, sou de Águas de Lindóia, mas bem dizer, cresci aqui, vivi aqui. E a primeira Miss Estudante é Marli de Oliveira. Meu pai cantava no Corintinha
e o Bira que acompanhava. Aí, em 1995, eu passo a fazer parte da oficina de teatro e do corpo de dança do Centro Cultural, dirigidos pela professora Eunice de Oliveira. O Luiz Novo, juntamente com o Bira, eles estavam fazendo uma apresentação onde hoje ali é a Câmara Municipal. Era um jantar dançante. Comecei a dar aula com 11 anos, muito novinha, mas eu acho que era uma coisa mesmo assim, é um chamado de Deus. Meu pai procurou o Bira e disse que eu tocava violão e que eu nunca tinha tocado uma guitarra, se eu podia, naquele momento, tocar guitarra. Foi a primeira vez na minha vida que eu toquei guitarra e acompanhado pelos teclados do Luiz Novo. Eu consegui montar uma peça de teatro chamada Caipira na cidade. A partir daí, eu começo minha carreira de bailarino, estudando, né, o método Royal Academy of Dance, que é de balé. Depois eu vou para a Balé Companhia por causa da dupla Sandy Júnior, né? Dancei profissionalmente com eles durante muito tempo. E aí começa essa carreira de bailarino, de ator, de produtor, e aí vai embora. Não te esqueças, meu amor. Essa foi a primeira música que eu toquei em público. Aí eu comecei a fazer o festival de música, que foi em 1988, o municipal. Depois a gente fez o regional, fizemos 2 anos. Em 2000 a gente fez o Brasil 500 anos. A gente fez outro festival de música, fizemos mais 2 anos também. 2000 e 2001, e aí a gente foi só no desfile. Pedreira, para mim, foi uma benção. Em 2007 eu comecei a imitar o Raul Seixas, e aí foi o divisor de águas da minha vida, porque foi graças a essa personagem que eu participei de todos os grandes programas de televisão e fiz shows em 13 estados brasileiros. Pedreira é uma cidade que respira arte. É uma cidade onde os artistas colocam a mão na massa, não só para fazer sua arte, mas para administrar, para fazer com que ela aconteça, né? Então acho que é importante a cidade ter esse viés não só artístico, mas também administrativo do ponto de vista do setor cultural. O comércio da cidade é muito próspero. Temos algumas indústrias fortes de alguns segmentos. Nós começamos a campanha dia 12 de julho de 56, né? Já fez 65 anos. A loja existe desde 1958. Começamos em 89, eu e o Walter Stack, juntamente com minha esposa e a esposa dele. A empresa é uma empresa já sexagenária, né? Então, nasceu em 1958. Em Pedreira tem uma foto muito simples lá, que só tira a fotografia do documento, E nós viemos para cá, eu, a Frida e o meu sogro. Pedreira é a terra da porcelana, conhecida nacionalmente. Os irmãos Liz que deram início, que foi a Vera Cruz, depois foi a Santana, depois foi a São Jorge, depois foi montando, Santa Isabel, Santa Rosa, todas as indústrias que já nós conhecemos. Pedreira foi desenvolvendo, abrindo cerâmica, oferecendo emprego. Olha, logo em seguida veio a inauguração do hospital. Acredito que Pedreira, ela é a flor da porcelana e recebe esse título porque a sua natureza, as suas características, a sua beleza encanta o nosso estado de São Paulo. A cidade está desenvolvendo, a cerâmica estava, né, todo vapor, tudo. A empresa ela surgiu no rastro do desenvolvimento da cerâmica de Pedreira, né? Fornecendo pistolas de pintura que eram usadas na pintura das peças de cerâmica, nos adornos de cerâmica que eram produzidos aqui na nossa flor da porcelana. E o Padre Nilo, ele organizou um almoço, isso foi no fim de 1954. E a Frida, que trabalhava no foto, emprestou uma máquina Rolleiflex, né, aquela. E eu e ela viemos tirar fotografia, e ali foi o começo. A gente sente, né, esse orgulho de fazer parte dessa história, né? Meu pai depois veio e trouxe a associação comercial para Pedreira. Hoje nós temos esse movimento na cidade, aqui embaixo. É um shopping céu aberto, né? E aqui embaixo da praça. Sábado e domingo a gente se orgulha muito de passar aqui e ver tudo aquele movimento. O turista mandava e-mail na prefeitura, agradecendo a prefeitura por investimento no turismo, porque agora tinha até música ao vivo na praça. Então lá para mim, além de ser uma coisa maravilhosa, de um trabalho lindo que eu fazia lá embaixo, eu amava ficar lá, ficava lá das 8 da manhã até as 6 da tarde, sábado, domingo e feriado.
O dia cede as formas pra escuridão. A cor da paisagem é minha visão. Aves de passagem ficarão. Jaguari seu habitat, o meu coração. Árvores no bosque crescerão. O cheiro desse mato é o meu pulmão. Pedreira. Centenário de Pedreira, eu tive como uma cooperação do Luiz Novo. A Anice sempre foi ligada à revista musical. Como que a gente vai fazer uma revista musical sobre o Centenário de Pedreira? Era pouco tempo para montar o Centenário. Mas aí eu fui catando daqui, catando de lá. Aí colocamos a música do Claudinho, porque eu achei maravilhosa a música dele. Hino do Centenário foi uma música que marcou muito, né, a minha vida como profissional da música. Caiu aqui um pedacinho do céu, o riso de um menino no desenho de um sol. Caiu aqui um pedacinho do céu, o riso de um menino no desenho de um sol. O grupo de teatro começou a fazer pesquisa, eu comecei a fazer pesquisa. Então a Anice queria que músicas dessa época, naquela época, vamos supor, de 1910 até 1920, eram valsinhas que tocavam. A dona Neca falou assim, olha, com todo respeito às demais músicas, mas para mim, a canção do Centenário, o hino do Centenário já está escolhido. E o Luiz Novo, você veja bem, eu acabei não falando dele, que ele tinha aquele grupo, os Cartolas, eu acabei não falando dele. O período dos Cartolas foi da década de 70. Os da Lua foi nos anos 90. Os Cartolas, como todos sabem, foi um conjunto musical formado eu e o Zusa. Era João Paulo e Léo. A gente tinha empatado um capital grande no conjunto e o conjunto dava lucro, né? Chegamos a ter um ônibus na época. Eu consegui, conversando com o dono do Hotel Tamoio, em Águas de Lindóia, um contrato de 1 ano tocando no hotel. Daí os Cartolas estouraram, né? Daí nós tiramos aquela fotografia que todos conhecem, que é nós numa carruagem, um trolley, e a Frida que tirou 52 fotografias, e aquela foto valeu como sendo um cartão do conjunto. Assim eu posso mostrar para vocês, tinha um cavalo, aliás não era um cavalo, era uma égua. Égua do Palito, Luizinho Castellani, ele que nos emprestou a égua, e o trolley, quem emprestou foi o Toninho Faustino, que tinha esse trolley, que depois ele vendeu para o Mazzaropi. E muitas coisas que eu não falei, por exemplo, eu não falei de carnaval. Então eu participei dos primeiros blocos de carnaval de Pedreira. Tote, o Zé Bala que trabalhava com ele, tinha o João Pavante, o pessoal, tinha uma galerinha muito louca, que saía com os carros muito pirados para a rua, foi um negócio muito louco, sabe, de ver, e muito alegre por ser carnaval, né? O primeiro bloco a sair foi Nem Sangue Nem Areia, chamava, que era o bloco dos bois que andava para a rua. Eu me lembro quando o seu Tote, da Casa São João, fazia os blocos dele, como eu lembro de uma jaula que tinha um pessoal vestido de animais dentro da jaula. Era um negócio bem rude, mas muito alegre, muito gostoso. Nós tivemos um time de futebol que foi campeão da cidade, é um time muito bom na época, era o GM. Um bloco de família, que era o Guinardão Frasato, o Zito Tomazini, a Nésia, o Toninho Bortolotti. Apesar que antes já teve uma mocidade aqui, que era o Tiburcio que vinha aqui, e antes também tinha até o Sargento aqui, tinha aquela escola que a gente ensaiava lá no Clube Náutico. Em 1980 nós fizemos dessa fase, o primeiro bloco com bateria própria. Nós juntamos os instrumentos de cada um, fizemos um bloco, inclusive nessa época vários integrantes que não existia ainda a escola de samba do GEM, né? Eles eram do Cafubas nessa época. Depois do GEM nós fundamos a escola de samba que pertencia ao GEM também. E depois veio Cafubas, veio Corogogó, veio Pingove, veio GEM. Cafubas quando chega fevereiro, sua escola vai pra rua exaltar as flores que enfeitam a natureza. Coisa mais linda não há. Tinha um time de futebol de salão, tinha um time de basquete, tinha um time de
Carnaval, a gente montava o mesmo grupinho, a gente participava de vários eventos na cidade. Aqui, troféu de carnaval também. Era o passado e presente, né? E depois o Corogogó. E o primeiro carnaval do Gêmeo foi feito na casa da minha mãe, do meu pai. Meu pai fazia as baquetas dos tamborins, todas de bambu. Quem viveu aquela época, hoje deve sentir assim, bastante, sabe, orgulho de ter feito parte, sabe, desse processo. Caramuru, caramuru. Depois veio a Verde Rosa. Teve 2 anos que eu comandei a bateria, né, da escola de samba. À frente, depois terminou, começou de novo, aí veio a Estação, né? A escola de samba Estação. E depois veio o Unidos de Pedreira. E da junção do Unidos de Pedreira nasceu Guerreiros da tribo lá da Jardim Andrade. Essa é a história do carnaval. Mas antes de tudo isso, meu pai tinha começado o carnaval em Pedreira. A orquestra ela surgiu de um desejo meu, quando diretor ainda de cultura, né, de fazer uma missa caipira. Meu início com a orquestra de violeiros foi em meados de 2004, num convite do Claudinho Cassiani, através do meu primeiro professor, o Paulinho Peão. Passei escalinha duetada para ele fazer uma escalinha, que é a primeira de baixo, né? E deu o papelzinho para ele levar. É difícil a primeira parte. Ele voltou fazendo as 5 escalas no sábado seguinte. Pedi para o Maestro Fraga, o falecido, saudoso Maestro Fraga, que já tinha 1 ano de orquestra, né? E aí eu comecei a juntar alguns violeiros aqui da nossa cidade. O ano foi em abril de 2002, nós começamos a orquestra. Eu pedi pro Claudinho que eu queria tocar berrante, ele falou, vai tocar na orquestra comigo. Lutando de ombro a ombro ali, eu, Claudinho, o João do Gai, que conheceu ele, que é um grande amigo da gente, o Rodrigo, né? O ano que vem, 22, nós vamos completar 20 anos de orquestra de violeiros. Ah, eu me sinto um orgulho, né? Hoje eu faço parte da orquestra de violeiros aqui da cidade, né? Sinto também assim bastante orgulho de participar, né? Ela culminou aí com o convite que nós recebemos da Inesita Barroso em 2003, né? Para participar do programa da Inesita Barroso. E em 2004 ela convidou a Orquestra Mirim. E Pedreira gosta da orquestra de violeiros, é isso também que eu me sinto muito feliz. É muito gratificante, acho que é a maior recompensa do músico, independente do instrumento que seja, é ter esse reconhecimento, né? Pedreira foi numa época, em 1896, que o café era uma riqueza muito grande. Mogianas aí, Mojimirim, Água Branca de lá para aquele lado. Mas aí os coronéis aqui pediram para as fazendas aqui vender o café também. Então o traçado era por Entre Montes. Para vocês terem uma ideia de que aconteceu, todos os outros ciclos do Brasil que deram muito dinheiro, o pau-brasil foi para Portugal, a cana foi para a Holanda, teve o ciclo da borracha, teve o ciclo do ouro, teve o primeiro ciclo do café. Apenas o segundo ciclo do café que transformou São Paulo a locomotiva do Brasil, porque juntou 2 questões. Primeira, o lucro que deu esse café, e o outro, tinha acabado a escravidão e tinha um mercado interno forte no Brasil, que foi a imigração italiana. Vinha de Campinas, Carlos Gomes, por aí, Souza, e por Entre Montes ia sair para Amparo. Mas aí houve uma mudança, aí o Coronel João Pedro, que tinha mais terras aqui na cidade, aí ele desviou, vindo por Campinas, Jaguariúna, que ia para Mojimirim, tirou um ramal, que vinha Pedreira até Socorro. E aí acabou com Entre Montes. Entre Montes tinha fábrica de sabão, fábrica de bolacha, cerveja. Você vai lá e fala, mas onde está as fábricas? Não tem um prédio, não tem um alicerce. Onde está? Que era uma diferença econômica, porque fábrica era uma casa que fazia essas coisas e só vendia para a economia local. Você não tinha uma economia regional, uma economia nacional. E depois, quando veio as indústrias de porcelana, passamos a ter uma economia nacional. As pessoas passaram a vender para o Nordeste, passaram a vender para todo o Brasil a porcelana e deu o boom da porcelana na nossa cidade. Quando eu tinha só o trenzinho lá embaixo,
Tinha o Terra do Vilau lá embaixo, tinha a delegacia lá embaixo, e só tinha essa rua principal aqui. Não tinha nem água, nem nada, nem asfalto, nada. Tinha a estaçãozinha do trem, algumas casas e muita gente de boa vontade, o caso do Teodoro Alvarenga, que formou a Corporação Musical. Eu participei da banda há mais de 60 anos. Me pediram para fazer um histórico da banda. Daí eu fui buscar na hemeroteca do Museu de Amparo. A nossa banda esse ano ela vai completar 128 anos. E lá tinha muita informação sobre a banda de Pedreira e eu descobri que a banda é mais velha que o município. Há relatos aí que a banda recebia os políticos, aí eles esperavam já bem antes da cidade ser denominada Pedreira. O município data de 1896 e a banda data de 1893. Na banda toquei muito tempo, desde os 10 anos, eu tenho 29, até hoje eu toco na banda. Quando eu venho pro Brasil, eu toco na banda. E pelos últimos 20 anos da banda, eu fui o maestro da banda de Pedreira. Corporação Musical Santana de Pedreira. Quem fundou a banda de Pedreira? Foi músico? Não, não era músico não. Era o José Teodoro Alvarenga, que era apaixonado por música, mas não tocava instrumento nenhum. O tio Jauro tocava na banda, tio Nelson, né, o meu tio Darcy foi o maestro da banda. Tinha as duas bandas na cidade. E o Leopoldo Alvarenga, que tem o nome de rua, também fundou a segunda banda que chamava 7 de Setembro, em 1906, por aí. O filho do Teodoro fundou a segunda banda. E por isso elas eram consideradas bandas furiosas, porque quando uma encontrava com a outra, elas uma queria tocar mais forte que a outra e acabava até virando uma disputa, uma briga entre os músicos, sabe? Uma banda saía lá da estação do trem e subia a rua 15 de novembro. E a outra descia do Coronel, onde fica a Escola Coronel, pela 15 de novembro, e as duas vinham vindo. Quando se aproximavam, que uma estava ouvindo a outra, daí eles começavam a tocar a marcha do Garibaldi, aquela que contei para você. E realmente todo mundo tocar meio que uníssono, né? Todo mundo igual. E era rachando mesmo, entendeu? Cada um queria tocar mais alto que o outro. Então quando uma banda tocava, a outra tocava de lá. E outra respondia de lá. Então uma banda conversava com a outra banda, uma conversa musical. E tinha um trecho da música que todos entravam juntos. Daí as duas corporações se uniam, chegavam juntos e tocava a segunda parte. Vocês podem imaginar que emocionante que era? Em 1908. Essa partitura, ela é a partitura mais antiga que nós temos aqui na corporação. Ela é datada de 27 de setembro de 1902. E o mais interessante nessa, né, escrito ainda a caneta tinteiro. E uma coisa interessante dessa partitura é que ela foi escrita lá embaixo, aqui embaixo, ela foi escrita de trás para frente. Não há sofrimento maior do que o preso encarcerado. E ele chama dois amigos. Então essa é uma relíquia isso aqui para nós. Logicamente tem bastante gente Pedreira que marcou a história. Se fosse falar de todos, dá para escrever um livro. Aliás, é aquilo que a gente pensa em fazer e deixar para a história de Pedreira. Se a gente for falar, né, dos nossos escritores locais, a gente tem o Esteula, que trouxe toda a história, né, de antes de Pedreira para cá. Por volta dos seus 60 anos, 65 anos, meu pai começou a escrever muito sobre a cidade. Ele escreveu um livro sobre a história da igreja Santo Antônio. A gente beber nessa fonte, né, a oralidade, a escrita de quem viveu a história, contar a história, isso é fundamental. Um livro bastante longo, extenso, né, que conta vários trechos, vários episódios da história da cidade. O grande trabalho foi de pesquisa dele, que ele foi fundo. Ele foi nos cartórios, ele foi buscar documentos, ele fez
um belíssimo trabalho. É um livro para se consultar e se aprender a respeito da nossa região. O livro ele conta a história da cidade desde lá o seu princípio, né, desde o seu princípio, falando como que se deu o desenvolvimento da região antes, inclusive, da emancipação da cidade. Outro ponto de vista da oralidade é o livro escrito pelo Ditinho, né, que ele conta a história de um pedreirense e que tem é um personagem, né, que ele cria e fala das dificuldades, toda a epopeia desse personagem. Então a gente tem o fato histórico, mas também tem a ficção, que se mistura um pouco com a realidade. Peguei e escrevi um livro, Lado de Cá, contando a história de uma pessoa que nasceu em Pedreira aqui, os problemas, né? E acabou dando certo o livro. Pedreira teve dificuldades, principalmente nos anos 20, nos anos 30, que teve aquela grande crise mundial, né? A crise de 29, e Pedreira sofreu bastante com isso. Nessa época, muitas famílias de Pedreira deixaram nossa cidade. E foi quando chegou o Dr. Silvio de Aguiar Maia. Não tinha luz elétrica, depois que o Maia pôs a usina lá em cima e veio força para Pedreira. O Silvio Maia foi tão importante porque, quem não sabe, ele construiu a usina hidrelétrica. Esse homem, com 18 anos, estudou na Alemanha, montou a fiação, construiu ruas de casa, a Rua Santa Sofia, a rua inteira ele construiu. Muitas indústrias que montaram as indústrias no começo, ele que emprestava até o motor elétrico para funcionar as pequenas empresas. Isso veio numa hora muito oportuna para a cidade, para a nossa comunidade. Gerou empregos e trouxe renda num momento de grande dificuldade para a comunidade. Eu me animei tanto, falei, vou fazer outro livro que ficou umas coisas sem falar, que foi Os Filhos da Porcelana. Tem um capítulo que fala da era da porcelana, mas também fala de outras iniciativas que ocorreram ao longo da história da cidade, como, por exemplo, o trabalho com o bicho da seda na época, fábricas de madeira. Hoje nós vemos em Pedreira um grande progresso das indústrias de plástico, também das indústrias de madeira. Então é um povo empreendedor, um povo trabalhador, que não tem medo de pegar no batente, como se diz. Nossos cidadãos precisam saber quem escreveu as histórias e por que elas existem e, principalmente, conhecer a história da nossa cidade. O meu berço é um vale verdejante. Meu nome é Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, sou compositor, autor, escritor. Tenho várias músicas gravadas por artistas como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Lenine, vários artistas brasileiros. Cercada de horizontes, foi chamada de Pedreira, linda flor. Eu fui morar em Pedreira e estava acontecendo um concurso para o hino da cidade, né? Coincidentemente, eu acatei esse desafio e acabei ganhando o primeiro lugar no concurso, que muito me honrou e me deixou alegre. Até porque depois eu recebi também um título de cidadão pedreirense, que também muito me orgulha. Que o Cristo lá do morro abençoou, pulsa forte todo o peito que te ama, pra teu povo não existe desafio. De tão rica, tão amiga e tão formosa, essa flor da porcelana do... Eu adorei morar nessa cidade, passei aí 5 anos, uma cidade super agradável, fiz muitos amigos, enfim. E foi isso que aconteceu, né? Então, isso me deixa muito feliz, né, e orgulhoso por ter sido, de certa forma, eternizado na história da cidade, né? Isso é muito gratificante. Estrelado, é poema numa noite de luar. Quantos Pedros na história pedreirense construíram o orgulho desse chão. Ó Pedreira, essa moça sorridente, que São Paulo viu crescer no coração. O teu povo é o símbolo da luta, operários que trabalham com amor. Essa glória no passado e no presente, que o Cristo lá no morro abençoou. Pulsa forte todo o peito que te ama, pra teu povo não existe desafio. De tão rica, tão amiga e tão famosa, essa flor da porcelana do Brasil. Então, foi essa a história que aconteceu com o hino da cidade de Pedreira.
Essa proposta de registrar, através de um documentário, todo o viés artístico, o setor cultural, nasce justamente pelos 125 anos da nossa cidade. Parabéns para essa cidade. 125 anos é para poucas cidades. Tá de parabéns pelos 125 anos de história. A gente tem que honrar essa cidade aqui. Parabéns, Pedreira, 125 anos. Um beijo para todos vocês também. Parabéns, cidade de Pedreira. 125 anos, bom fazer parte dessa história. Parabéns à Pedreira, espero ainda comemorar muitos anos aqui. Pedreira que eu amo muito. E venham mais 125, né? E é uma alegria muito grande estar fazendo parte nesses 125 anos de Pedreira. Pedreira, parabéns. Então que seja feliz aniversário. Parabéns pro 125 anos de Pedreira, né? Nossa cidade, a cidade da porcelana. Parabéns, né? E que tenha mais 125 anos aí de glória. É um orgulho fazer parte dessa comunidade. Amo do fundo do meu coração. Eu desejo que Pedreira cresça cada dia. Mãos que fazem arte, mãos que os calos ardem. Nascem grandes amigos aqui nesse belo lugar. Que Deus continue protegendo Pedreira. E viva Pedreira! A ideia é justamente essa, é valorizar o profissional do município e mostrar do ponto de vista de quem está aqui dentro. Falaram muito sobre a nossa história, desde a nossa banda, que é mais antiga do que a cidade, né? Ou os carnavais que tivemos. Quando a gente conversa com todas essas pessoas que aparecem aí no documentário, esse trabalho de pesquisa que foi feito pelo João, e esse trabalho de captação, de conversar com as pessoas, é justamente para ver quão grande é a arte da nossa cidade, quão grande é a cultura da nossa cidade. O Centro Cultural hoje é a escola de formação do município. E para mim é tão gratificante falar dela e poder estar à frente dela, né, como gestor da pasta, porque não é porque é público que é de qualquer jeito. Parabéns à Pedreira, parabéns a todos que construíram Pedreira, desde o café até hoje, com as lojas, com o plástico, com o dia a dia. A história do Centro Cultural está muito atrelada à informação, à arte, à cultura, não só porque é um centro de cultura, mas porque faz parte da história e tem um papel fundamental e transformador de dar uma coisa chamada oportunidade. Essa ideia de fazer o documentário foi isso, mostrar desde lá de trás histórias que eu tenho certeza que as pessoas nem sabiam e vão ficar assim abismadas, falando, nossa, não sabia que isso tinha acontecido. Como histórias recentes que a gente tem contado também, é uma maneira da gente registrar aí para a eternidade. Pedimos desculpas, né, pelo que a gente estava conversando, pode ser que a gente tenha uma versão, um volume 2, né, desse documentário, de tanto artista que a cidade tem, mas sintam-se representados nas falas e nas imagens que vocês estão vendo dos artistas que foram entrevistados. Eu tenho muito orgulho de ser prefeito de uma cidade com pessoas tão trabalhadoras e ordeiras como Pedreira.